Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Algumas estatísticas no Brasil são estarrecedoras. Desde o ano 2010, mais de 50 mil pessoas são assassinadas no Brasil. Jovens entre 18 e 24 anos, na sua maioria, sem contar com as mais de 35 mil mortes no trânsito. Esses números absurdamente altos nos levam a concluir que existem várias guerras no Brasil, com mais vítimas até do que as guerras do Iêmen, do Afeganistão e da Síria juntos. Mas a Bíblia nos revela que há uma guerra que gera as outras guerras. Nós poderíamos dizer que esta é a mãe de todas as guerras, que não é uma guerra externa, mas é uma guerra interna, e que eu vou chamar de a guerra dos pensamentos. E neste vídeo eu vou te mostrar como acontece essa guerra dos pensamentos e como podemos vencê-la. Mas antes disso, já deixa o seu like e se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos que eu postar, tá bom? Então vamos lá. A mente humana é o campo de batalhas, onde acontecem batalhas todos os dias. Uma luta, na verdade, entre o reino de Deus e o império das trevas para capturar, para dominar os nossos pensamentos. E após essa batalha diária, então é que surgem palavras e atos exteriores. Alguns são palavras e atos de amor, de generosidade, mas outros ou outras palavras e atos são de egoísmo, de injustiça e até mesmo de violência. Então a mente humana é este campo de batalha. E para vencermos esta guerra dos pensamentos, precisamos conhecer três verdades. A primeira verdade é o curso do mundo, da carne e dos pensamentos. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo ensina que Jesus nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados, seguindo o curso do mundo. Foi o que ele chamou, o curso do mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vejamos esse texto. Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes antigamente, ou outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Assim como um rio segue o seu curso, que na verdade é chamada de sua correnteza, né? O mundo também, o mundo sem Deus, ele também é como um rio que tem um curso próprio, né? O curso da carne e dos pensamentos. É assim que a Bíblia chama, o curso da carne e dos pensamentos. E esse curso, ou correnteza, ele é contra Deus, ele é contrário aos planos de Deus, aos valores de Deus. E você tem que sair dessa correnteza. Veja o exemplo dos que viveram antes do dilúvio. Por seus atos errados e pecaminosos, eles atraíram a ira e o juízo de Deus. Somente Noé e sua família foram poupados. Por quê? Porque eles andaram no plano de Deus, no curso de Deus. Eles foram reconhecidos por Deus como pessoas íntegras que agradavam a Deus. E eu quero ler também esse texto para você, em Gênesis 6, de 5 a 9, que diz o seguinte: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos.
Noé andava com Deus. Então, os que estão indiferentes a Cristo estão seguindo a inclinação da carne e dos pensamentos. Isto é, estão seguindo a correnteza deste mundo e estão atraindo para si mesmos o juízo e a ira de Deus. Assim como aquela geração antediluviana que não ouviram a pregação, que não ouviram todas as advertências de Noé durante 100 anos. A segunda lei que eu quero deixar para vocês. Existem duas leis que guerreiam em nossa mente. A Bíblia também ensina que há duas leis que lutam entre si para controlar a nossa mente. Uma é a lei do pecado e da morte. A outra é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. A primeira lei, a lei do pecado e da morte, ela nos afasta de Deus e nos conduz à morte, e morte eterna. A segunda lei, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela nos conduz a Deus e, por fim, a uma vida de paz, de amor, de harmonia, é uma vida abundante com Deus. E como nós podemos saber qual destas duas leis está atuando em nossas mentes? Identificando qual a inclinação que prevalece em nossas ações. E eu quero também verificar um texto com você em Romanos 8, 5 e 6, que diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, Cogitam quer dizer que eles só pensam nisso, Cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, quer dizer, a inclinação da carne, dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Se em teus pensamentos predominam as coisas da carne, do mundo e do pecado, ou seja, pensamentos impuros, de incredulidade, pensamentos de derrota ou de fracasso, então você está andando na inclinação da carne e dos pensamentos, que é o curso deste mundo. Portanto, você está em inimizade contra Deus. Mas os que estão ligados nas coisas do Espírito de Deus, ou seja, estão em paz uns com os outros, ligados na palavra de Deus, crescendo na fé e envolvidos nas coisas do reino de Deus, estes estão no caminho da vida e da paz, pois estão agradando a Deus. E a terceira e última verdade: Jesus revela o que contamina o homem. Jesus esclarece que não é o que o homem come, o que o homem consome, o que entra pela boca do homem que o contamina, mas é o que sai do seu coração. Eu quero ver ainda com você este texto, de Mateus 15, 18 a 20, que diz o seguinte: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Não podemos culpar os outros por nossos problemas, é isso que Jesus quer dizer. Pelo menos não diante de Deus. E tudo começa nos nossos pensamentos. Primeiro nós pensamos, e depois nós falamos, e por fim nós agimos. Portanto, os pensamentos maus, seguidos da vontade e da decisão da pessoa, é isso que a contamina. Foi isso que disse Jesus. Então, concluindo o nosso vídeo, que tipo de pensamento ou qual a lei que governa a sua mente? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus ou a lei do pecado e da morte? Se prevalece na tua mente pensamentos de incredulidade, de fracasso, de ruína, de miséria, de impurezas, de vícios ou de violência, então você está caminhando para a morte. O que você deve fazer? Você deve buscar os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus tanto nos ajudam em boas conquistas, como nos afastam do mal. Jeremias disse assim: os pensamentos de Deus são sempre de paz, para nos dar o que mais desejamos. E o salmista também declarou: escondi a tua palavra no meu coração, para eu
não pecar contra ti. Então, em qual inclinação ou correnteza você deve viver? Não perca a guerra que se trava em seus pensamentos. Receba Cristo como Senhor e Salvador em seu coração. E encha a sua vida da sua palavra, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E assim você vai viver essa verdade. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar aí o teu gostei, o teu like e compartilha com os teus amigos. E que Deus te abençoe e até o próximo.